O medo é aquele sentimento que todos nós conhecemos, mas poucos conseguem compreender verdadeiramente. Ele é um dos mais antigos companheiros da humanidade, um guardião primitivo que caminha ao lado do homem desde os tempos das cavernas, moldando assim toda a nossa evolução, nossas decisões e, acredite ou não, até mesmo nossos sonhos e pesadelos. O medo, nesse sentido, não é apenas psicológico, ele também é fisiológico. Quando nós sentimos medo, nosso corpo reage de uma forma bastante visível e, digamos, até previsível também. Suor nas mãos começa a aparecer, um coração acelerado começa também a surgir e a respiração fica mais rápida, assim como os músculos que acabam ficando mais tensos também. Isso tudo é parte de um sofisticado sistema de defesa que nós, como humanos, conseguimos evoluir ao longo de milhões de anos. A ironia de tudo isso é que na nossa vida moderna, essa resposta biológica muitas vezes parece um tanto quanto inadequada. Quando enfrentamos situações de medo em nosso cotidiano, uma apresentação no trabalho, por exemplo, até uma entrevista de emprego, ou mesmo ocasiões um pouco mais raras, como falar em público, quando todas essas reações surgem, mas o predador não é algo do qual nós podemos simplesmente fugir ou lutar, o medo acaba se confundindo em diversas situações, como as que eu citei agora, e acionando esses mesmos mecanismos de defesa, mesmo que inconscientemente. Dessa forma, nós temos que entender que também nós não podemos subestimar o papel do medo no desenvolvimento das comunidades humanas. O medo, afinal, não era apenas individual propriamente dito, ele também era um medo coletivo. E foi por isso que a união das pessoas em tribos, primeiramente, acabou surgindo, e posteriormente em vilas e depois cidades, e tudo isso, em parte, foi motivado pelo medo, sim. O medo dos predadores, de ataques de outras tribos, de desastres naturais. Tudo isso levou os seres humanos a se agruparem de uma forma mais ordenada e formando laços sociais assim, que seriam laços mais fortes e da mesma forma desenvolveriam estratégias para se protegerem em conjunto também. Na vida moderna, dentro de nossa própria vida moderna, o medo assumiu novas roupagens também. Não tememos mais predadores selvagens, a não ser que você esteja isolado no meio do mato. Mas caso ao contrário, nós geralmente tememos em falhar dentro de nossas próprias carreiras. Tememos em perder algum relacionamento, tememos em perder a nossa estabilidade financeira e tememos também de alguma forma ou de outra a rejeição social. E esses novos predadores contemporâneos não são menos reais do que os antigos, eles simplesmente parece que mudaram de forma. Mas é aqui também de uma forma mais direta que nós enfrentamos um novo dilema, ou seja, muitos dos nossos medos modernos, eles são abstratos e mais abstratos do que qualquer outra coisa que nós podemos ver nesse mundo. Sendo assim, nessa condição de abstração, eles não têm uma solução tão clara como se fossem predadores que nós podemos ver, tocar e correr deles. O medo da estabilidade econômica, por exemplo, não pode ser resolvido simplesmente com uma reação física. Ele exige um planejamento, uma precaução, assim como um controle mental e bem como contar com a sorte de que pessoas que estão governando um determinado país não cometam erros irreversíveis. Agora, um outro aspecto interessante que eu acredito que seja bem bacana de trazer para esse vídeo é em relação ao aspecto do medo e outras instituições que governam o nosso país, sejam essas instituições religiosas ou não. Outro papel crucial, se é que nós podemos usar essa palavra, do medo aqui dentro de nossa sociedade e na formação de várias outras sociedades foi o surgimento de várias instituições religiosas. O medo do desconhecido nesse sentido, ou seja, do que acontece após a morte, dos fenômenos naturais, inexplicáveis e até das doenças de antigamente, impulsionou uma criação de mitos e crenças que ofereciam conforto e também uma sensação de controle sobre aquilo que até então é incontrolável. A religião surgiu dessa forma como uma maneira de explicar ou tentar explicar o inexplicável e de acalmar os temores que assombravam os seres humanos. Deuses eram criados para controlar o clima, para garantir boas colheitas e para proteger
contra doenças também. E bem, se nós estamos falando de medo na sociedade contemporânea, com certeza nós temos que falar sobre governos. Governos ao longo da história utilizaram o medo para manipular e controlar populações. O inimigo está lá fora e só eu posso protegê-los. Pelo menos esse é um discurso que atravessou os séculos, desde os impérios antigos até os governos modernos. Além disso, a guerra é um exemplo clássico de como o medo pode unir e dividir ao mesmo tempo. Durante conflitos, o medo do inimigo gera um forte senso de união dentro do grupo e ao mesmo tempo alimenta o ódio e a desconfiança em relação ao grupo externo também. A propaganda de guerra, por exemplo, utiliza o medo para motivar a população a apoiar os esforços militares, seja por meio do inimigo ou por medo das consequências de não agir. Dessa maneira, governos e instituições continuam aparentemente a explorar o medo para manter a ordem e também evitar a insubordinação em alguns aspectos. A mídia, por exemplo, muitas vezes explora eventos traumáticos e situações de crise para manter a população em constante estado de alerta. Quanto mais medo nós sentimos por aqui, mais aceitamos a ideia de que precisamos de proteção também, de que precisamos abrir mão de certas liberdades em troca de segurança. E bem, agora, e se isso é bom ou ruim no curto, médio ou longo prazo? Espero que você comente aqui para mim ver sua opinião. Seja como for, espero que ao assistir esse vídeo você não tenha ficado com medo. Mas espero que um efeito ao contrário disso tenha ocorrido. Espero que você comece a pensar mais sobre esse tema e como grandes poderes, seja dentro de nosso país ou fora, e principalmente fora de nosso país também, costumam usar o medo desde sempre para manipular a forma sobre como nós pensamos, agimos e nos comportamos diante de alguns temas e assuntos. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero você até o próximo conteúdo aqui no canal e espero que você esteja sem medo também de ver o próximo conteúdo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!